As eleições de 2026 entraram oficialmente em uma nova fase, e os bastidores de Brasília vivem dias de intensa movimentação. O calendário eleitoral começou a acelerar. O Tribunal Superior Eleitoral definiu as principais regras para a campanha presidencial. Os partidos iniciaram uma verdadeira corrida para fechar alianças e escolher candidatos a vice, enquanto uma crise internacional continua pressionando o governo brasileiro e dominando os debates políticos dentro e fora do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, outra frente de tensão ganha força no Supremo Tribunal Federal, onde continuam os desdobramentos sobre a fiscalização das chamadas emendas PIX. Tema que coloca novamente em lados opostos o Judiciário e parte do Legislativo. A impressão é que todos esses acontecimentos fazem parte de histórias diferentes. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber que eles estão profundamente conectados. O início oficial da temporada eleitoral acontece justamente em um momento em que economia, política internacional, transparência dos gastos públicos e disputa pelo voto caminham lado a lado. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. Fique conosco até o final, porque alguns fatos que parecem isolados ajudam a explicar por que especialistas afirmam que esta poderá ser uma das campanhas mais fiscalizadas e mais disputadas da história recente do Brasil. O primeiro grande movimento veio do Tribunal Superior Eleitoral. Com a abertura do calendário das convenções partidárias, a Justiça Eleitoral oficializou uma série de regras que passam a orientar toda a preparação das campanhas presidenciais. Entre elas, está a definição do teto de gastos para os candidatos ao Palácio do Planalto, fixado em 133,4 milhões, mantendo o mesmo patamar das eleições anteriores. A decisão foi tomada considerando os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral e a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que continuará sendo uma das principais fontes de recursos das legendas. Embora muita gente acompanhe apenas o valor divulgado, analistas lembram que o teto representa muito mais do que um simples limite financeiro. Ele influencia diretamente a estratégia de campanha dos partidos. Cada decisão sobre publicidade, deslocamentos, produção de conteúdo, eventos e comunicação passa a ser calculada dentro desse limite. Em uma eleição nacional, administrar recursos tornou-se quase tão importante quanto construir um bom discurso político. Outro dado que chamou atenção foi a atualização do eleitorado brasileiro. Segundo o TSE, mais de 158 milhões de brasileiros estarão aptos a votar, reforçando a dimensão logística de uma das maiores eleições do planeta. Organizar uma votação dessa magnitude exige planejamento que começa muitos meses antes da abertura das urnas. É justamente por isso que o tribunal intensifica desde já ações relacionadas à segurança, tecnologia, combate à desinformação e treinamento das equipes responsáveis pelo processo eleitoral. Dentro desse planejamento também está prevista a atuação das Forças Armadas em atividades de apoio logístico e de garantia da votação e da apuração, quando solicitadas pela Justiça Eleitoral em localidades específicas. Essa colaboração ocorre por meio de instrumentos formais entre o TSE e as Forças Armadas, especialmente em regiões de difícil acesso, onde o transporte de urnas exige estrutura diferenciada. Enquanto a Justiça Eleitoral organiza a estrutura da votação, os partidos vivem outra corrida silenciosa. A formação das chapas. Embora os nomes que disputarão a presidência concentrem grande parte da atenção do público, nos bastidores uma das discussões mais importantes envolve justamente a escolha dos candidatos a vice-presidente. Essa definição costuma levar em consideração fatores como equilíbrio regional, alianças partidárias, tempo de televisão, representatividade política e capacidade de ampliar o eleitorado.
É exatamente nessa etapa que muitas negociações acontecem longe dos holofotes. Presidentes de partidos, governadores, deputados, senadores e dirigentes nacionais intensificam reuniões para avaliar cenários, medir riscos e construir alianças competitivas. Em muitos casos, essas conversas duram semanas ou meses, até que um acordo seja anunciado oficialmente. Ao mesmo tempo em que as convenções partidárias avançam, o Tribunal Superior Eleitoral reforça outra frente considerada estratégica: o combate à desinformação durante o processo eleitoral. Nos últimos anos, o crescimento das redes sociais transformou completamente a dinâmica das campanhas políticas. Informações verdadeiras e falsas circulam com enorme velocidade, exigindo respostas cada vez mais rápidas da Justiça Eleitoral e das próprias plataformas digitais. O objetivo declarado do tribunal é reduzir a circulação de conteúdos manipulados e proteger a integridade do processo democrático, sem impedir o debate político legítimo. Esse equilíbrio continuará sendo um dos maiores desafios da eleição. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que as regras atuais da campanha eleitoral são suficientes para garantir equilíbrio entre os candidatos, ou considera que o sistema ainda precisa passar por mudanças? Escreva aqui nos comentários. E aproveite para contar de qual cidade e estado você acompanha o Bastidor Brasileiro. Quero saber também em que horário você está assistindo a este vídeo. É muito interessante conhecer quem acompanha diariamente nossas análises em todas as regiões do Brasil. E se você gosta de acompanhar política com contexto, informação e análise baseada em fatos públicos, este é o momento de fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Esses gestos parecem simples, mas ajudam o Bastidor Brasileiro a alcançar cada vez mais pessoas interessadas em compreender o que realmente acontece nos bastidores de Brasília. Mas enquanto os partidos organizam suas estratégias para conquistar votos, outra crise continua dominando o centro do debate nacional. O impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos permanece produzindo efeitos políticos e econômicos importantes, mobilizando o governo, Congresso e setores produtivos. E no próximo bloco vamos entender por que essa disputa diplomática passou a influenciar diretamente o ambiente eleitoral brasileiro. Enquanto os partidos aceleram as negociações para formar chapas e cumprir o calendário eleitoral, outro assunto continua dominando reuniões ministeriais, debates no Congresso Nacional e conversas entre empresários, diplomatas e analistas políticos. A crise provocada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O tema, que inicialmente parecia restrito ao comércio internacional, rapidamente ganhou dimensão política e passou a influenciar o discurso das principais lideranças nacionais. Em poucos dias, a discussão deixou de ser apenas econômica para se transformar em um dos principais argumentos utilizados por governo e oposição na construção de suas narrativas para a disputa presidencial. Dentro do Palácio do Planalto, a avaliação continua sendo de que a resposta brasileira precisa combinar firmeza institucional com responsabilidade diplomática. O governo tem reiterado que pretende defender os interesses nacionais utilizando os mecanismos previstos na legislação brasileira e nos acordos internacionais, sem abrir mão do diálogo. Ao mesmo tempo, equipes técnicas dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e das Relações Exteriores mantêm contato permanente com representantes do setor produtivo para avaliar quais segmentos podem sofrer maiores impactos caso a crise comercial se prolongue. Empresários ligados ao agronegócio, à indústria de transformação e ao setor exportador acompanham cada declaração com atenção. Muitos contratos internacionais são firmados com meses de antecedência, e qualquer alteração nas condições comerciais pode afetar planejamento financeiro,
investimentos e geração de empregos. Por isso, além do debate político, existe uma preocupação concreta com os efeitos práticos que uma escalada da tensão diplomática pode produzir na economia brasileira. Enquanto isso, o governo intensificou estudos para ampliar mercados consumidores em outras regiões do mundo. A estratégia busca reduzir a dependência de determinados parceiros comerciais e ampliar oportunidades de exportação para produtos brasileiros. Especialistas em comércio exterior lembram que diversificar mercados é uma política de longo prazo e pode aumentar a capacidade de resistência da economia diante de crises internacionais. No entanto, eles também destacam que construir novos canais comerciais exige tempo, negociação e segurança jurídica para empresas e investidores. No Congresso Nacional, o tema também passou a ocupar posição central. Parlamentares da base governista defendem que o Brasil demonstre capacidade de reagir a medidas consideradas prejudiciais à economia nacional, preservando ao mesmo tempo o diálogo diplomático. Já integrantes da oposição afirmam que o país deveria buscar uma aproximação mais intensa com parceiros internacionais e criticam aspectos da condução da política externa. Como costuma acontecer em períodos de pré-campanha, cada lado procura apresentar ao eleitor sua própria interpretação dos fatos. Esse ambiente mostra como acontecimentos internacionais passaram a influenciar diretamente o debate político interno. Há alguns anos, disputas comerciais eram acompanhadas principalmente por economistas, diplomatas e representantes do setor produtivo. Hoje, elas rapidamente chegam às redes sociais, aos programas de televisão e aos discursos dos principais líderes políticos. A política externa deixou de ser um assunto distante da população e passou a fazer parte das conversas sobre emprego, renda, inflação e crescimento econômico. Outro fator importante é o comportamento do mercado financeiro. Sempre que aumentam as incertezas em relação às relações comerciais internacionais, investidores acompanham com ainda mais atenção indicadores econômicos, decisões governamentais e sinais emitidos pelos principais parceiros do Brasil. Oscilações cambiais, expectativas sobre inflação e projeções de crescimento passam a refletir não apenas fatores econômicos, mas também percepções sobre estabilidade política e capacidade de negociação do país. Especialistas lembram que crises dessa natureza raramente são resolvidas por meio de declarações públicas isoladas. Em geral, existe um longo trabalho técnico conduzido por diplomatas, negociadores comerciais, representantes governamentais e organismos internacionais. Muitas das conversas mais importantes acontecem longe das câmeras e só chegam ao conhecimento do público quando acordos começam a ser formalizados. Isso explica por que, apesar do tom firme adotado por diferentes autoridades, os canais institucionais continuam funcionando e permanecem sendo considerados essenciais para uma solução duradoura. Ao mesmo tempo, a repercussão política do tema cresce à medida que a campanha eleitoral se aproxima. Pesquisadores em ciência política observam que questões econômicas costumam exercer forte influência sobre o comportamento do eleitorado, principalmente quando afetam diretamente preços, emprego e perspectivas de crescimento. Por isso, governo e oposição sabem que a maneira como essa crise será percebida pela população poderá influenciar a construção das campanhas nos próximos meses. Também merece atenção a forma como as redes sociais amplificam esse debate. Declarações feitas por autoridades brasileiras ou estrangeiras circulam rapidamente entre milhões de pessoas, gerando interpretações diversas, reações imediatas e, muitas vezes, desinformação. Esse cenário aumenta a responsabilidade dos veículos de comunicação, das instituições públicas e da própria sociedade na busca por informações verificadas e contextualizadas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua opinião,
Qual deve ser a prioridade do Brasil diante de uma crise comercial internacional? Responder com medidas equivalentes para defender seus interesses, insistir na negociação diplomática ou buscar novos mercados antes de qualquer reação mais dura? Escreva aqui nos comentários. Quero saber também de qual cidade e estado você acompanha o Bastidor Brasileiro e qual horário aparece no seu relógio neste momento. A participação de vocês enriquece muito o debate e mostra como diferentes regiões do país enxergam os mesmos acontecimentos. E se você chegou até aqui, significa que gosta de acompanhar análises completas e contextualizadas. Então aproveite para fortalecer ainda mais esta comunidade. Deixe o seu like, inscreva-se no canal caso ainda não faça parte do Bastidor Brasileiro e ative o sino das notificações. Dessa forma, você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado e poderá acompanhar em primeira mão os principais acontecimentos da política nacional. Mas enquanto governo e oposição disputam a narrativa sobre a crise internacional, outro tema avança silenciosamente e promete influenciar o ambiente político durante todo o período eleitoral. A fiscalização das chamadas emendas PIX voltou ao centro das discussões entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, levantando debates sobre transparência, controle dos recursos públicos e responsabilidade na aplicação do dinheiro destinado a estados e municípios. E é justamente sobre esse novo capítulo da política brasileira que vamos falar no próximo bloco. Há poucos meses do período mais intenso da disputa eleitoral, um tema que parecia restrito aos especialistas em orçamento público voltou a ocupar o centro das atenções em Brasília e passou a influenciar diretamente o debate sobre transparência, responsabilidade fiscal e controle dos recursos públicos. As chamadas emendas PIX, mecanismo criado para permitir a transferência direta de recursos da União para estados e municípios, continuam sendo objeto de análise e fiscalização pelo Supremo Tribunal Federal. O assunto ganhou novos desdobramentos após decisões e determinações relacionadas à necessidade de ampliar a rastreabilidade desses recursos, exigindo maior transparência sobre a destinação do dinheiro público e reforçando um debate que deve permanecer presente durante todo o período eleitoral. Para compreender por que esse tema se tornou tão importante, é preciso lembrar que as emendas parlamentares representam uma ferramenta prevista na Constituição e fazem parte da relação entre o Poder Executivo, o Congresso Nacional e os entes federativos. O objetivo é permitir que deputados e senadores destinem recursos para obras, serviços e investimentos em seus estados e municípios. No caso específico das chamadas emendas PIX, o diferencial está na forma simplificada de transferência, que reduz etapas burocráticas. No entanto, justamente essa característica despertou questionamentos sobre mecanismos de fiscalização e prestação de contas. Nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal passou a analisar medidas voltadas ao fortalecimento da transparência dessas transferências. Entre os pontos discutidos estão a identificação precisa dos beneficiários, a publicidade das informações, a definição de critérios objetivos para a distribuição dos recursos e a necessidade de acompanhamento da execução dos projetos financiados com dinheiro público. A preocupação central é garantir que cada recurso possa ser acompanhado pela sociedade e pelos órgãos de controle, fortalecendo a fiscalização e reduzindo riscos de irregularidades. O ministro Flávio Dino, relator das ações relacionadas ao tema no STF, determinou novos procedimentos voltados à ampliação da rastreabilidade das emendas, reforçando a exigência de informações mais detalhadas por parte dos órgãos responsáveis. Essas medidas provocaram reações distintas dentro do Congresso Nacional. Parlamentares, que defendem maior transparência, afirmam que o controle fortalece a credibilidade das emendas e aumenta a confiança da população na aplicação dos recursos públicos. Outros parlamentares,
Entretanto, argumentam que determinadas exigências podem ampliar a burocracia e dificultar a execução de investimentos importantes para estados e municípios. Esse debate mostra como transparência e eficiência administrativa precisam caminhar juntas. De um lado, existe o interesse legítimo de garantir rapidez na liberação de recursos destinados a obras e políticas públicas. De outro, há a necessidade igualmente importante de assegurar que todo o dinheiro público seja aplicado de forma correta, permitindo acompanhamento pelos órgãos de controle e pela própria sociedade. Encontrar esse equilíbrio continua sendo um dos grandes desafios das instituições brasileiras. O tema ganhou ainda mais relevância porque ocorre justamente em um ano de intensa movimentação política. Em períodos eleitorais, qualquer discussão relacionada ao uso de recursos públicos passa a receber atenção redobrada. Especialistas em direito eleitoral lembram que a fiscalização dos gastos públicos e das ações governamentais tende a aumentar à medida que as campanhas se aproximam. O objetivo é preservar a igualdade de condições entre os concorrentes e garantir que a máquina pública seja utilizada dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Enquanto isso, prefeitos e governadores acompanham atentamente os desdobramentos das decisões judiciais. Muitos investimentos locais dependem desses recursos para a execução de obras de infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana e desenvolvimento regional. Por isso, existe grande expectativa em relação às orientações que serão consolidadas pelas instituições responsáveis pela fiscalização. O desafio é manter o fluxo de investimentos sem comprometer os mecanismos de transparência. Outro aspecto importante envolve o papel dos órgãos de controle, como os tribunais de contas, controladorias e Ministério Público. Essas instituições atuam de forma complementar na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, analisando documentos, verificando a execução das despesas e identificando eventuais inconsistências. A atuação conjunta desses órgãos tem sido considerada fundamental para fortalecer a gestão pública e aumentar a confiança da sociedade nas instituições. Ao mesmo tempo, cientistas políticos observam que debates como esse também influenciam a percepção do eleitorado. Transparência, combate ao desperdício e responsabilidade fiscal aparecem frequentemente entre os temas mais valorizados pelos brasileiros nas pesquisas de opinião. Isso significa que discussões aparentemente técnicas podem produzir efeitos políticos relevantes durante a campanha eleitoral, especialmente quando envolvem grandes volumes de recursos públicos. Além disso, o avanço das plataformas digitais ampliou significativamente a capacidade de acompanhamento da gestão pública. Hoje, cidadãos, jornalistas, pesquisadores e entidades da sociedade civil conseguem acessar informações sobre orçamento, contratos e transferências governamentais com muito mais facilidade do que há alguns anos. Essa evolução fortalece o controle social e contribui para ampliar o debate público sobre a utilização do dinheiro arrecadado pelos contribuintes. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os mecanismos atuais de fiscalização dos recursos públicos são suficientes ou considera que ainda é necessário ampliar a transparência sobre a destinação das verbas parlamentares? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Aproveite também para dizer de qual cidade e estado você está acompanhando esta reportagem e qual horário aparece aí na sua região. É sempre muito interessante conhecer quem faz parte da comunidade do bastidor brasileiro em todas as partes do país. E se você acredita que informação séria, análise equilibrada e acompanhamento permanente da política fazem diferença para a democracia, este é o momento de fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Quanto maior for nossa comunidade,
maior será o alcance de um debate baseado em fatos públicos, contexto e responsabilidade. No próximo e último bloco, vamos reunir todos esses acontecimentos para analisar como eles se conectam. Quais podem ser os impactos sobre a campanha presidencial e por que muitos analistas acreditam que esta poderá ser uma das eleições mais fiscalizadas, mais disputadas e mais decisivas da história recente do Brasil. Quando observamos todos os acontecimentos analisados ao longo desta reportagem, fica evidente que o Brasil entra em uma nova etapa do cenário político nacional. A abertura oficial do calendário eleitoral, a intensificação das articulações partidárias, a continuidade da crise comercial com os Estados Unidos e o avanço das discussões sobre transparência na aplicação dos recursos públicos mostram que a disputa por 2026 deixou definitivamente os bastidores e passou a ocupar o centro do debate político. Ainda falta um longo caminho até a votação, mas as estratégias começam a ser desenhadas agora. E muitas decisões tomadas neste momento poderão influenciar diretamente o ambiente da campanha nos próximos meses. A Justiça Eleitoral, por exemplo, inicia este ciclo com um desafio enorme. Além de organizar uma eleição que envolverá mais de 158 milhões de eleitores aptos, o Tribunal Superior Eleitoral precisará enfrentar uma realidade completamente diferente daquela observada em pleitos passados. O crescimento das redes sociais, o uso cada vez mais intenso da inteligência artificial, a velocidade da circulação de informações e o combate à desinformação tornaram o processo eleitoral muito mais complexo. Ao mesmo tempo em que busca garantir liberdade de expressão, a Justiça também procura assegurar que o eleitor tenha acesso a informações verdadeiras e que o debate democrático ocorra dentro das regras estabelecidas pela legislação. Essa responsabilidade não pertence apenas às instituições. Especialistas lembram que a participação consciente da população será fundamental durante toda a campanha. Em um ambiente onde vídeos, imagens e declarações circulam em questão de segundos, verificar a origem das informações antes de compartilhá-las passa a ser um exercício essencial de cidadania. A qualidade do debate público dependerá não apenas das decisões do TSE, mas também da postura adotada por candidatos, partidos, veículos de comunicação e pelos próprios eleitores. Enquanto isso, o cenário econômico continuará exercendo enorme influência sobre a disputa presidencial. A crise envolvendo as tarifas comerciais mostrou como acontecimentos internacionais podem afetar diretamente o ambiente político interno. Empresas, investidores, trabalhadores e consumidores acompanham atentamente os desdobramentos das negociações, porque sabem que decisões relacionadas ao comércio exterior refletem na economia, na geração de empregos e nas perspectivas de crescimento do país. Governo e oposição continuarão apresentando propostas diferentes para enfrentar esses desafios, cabendo ao eleitor avaliar quais caminhos considera mais adequados. No Congresso Nacional, outro fator continuará sendo decisivo: a construção de alianças. A escolha dos candidatos a vice-presidente, a formação das coligações e a definição das estratégias regionais terão peso importante na disputa eleitoral. Em um sistema multipartidário como o brasileiro, dificilmente uma candidatura nacional consegue se consolidar sem uma ampla rede de apoios distribuída pelas diferentes regiões do país. É justamente por isso que as negociações partidárias permanecem intensas, muitas vezes longe das câmeras e dos holofotes. Ao mesmo tempo, o debate sobre transparência dos recursos públicos tende a ganhar ainda mais espaço. As discussões envolvendo as emendas parlamentares mostram que a sociedade brasileira acompanha com atenção crescente a forma como o dinheiro público é utilizado. A exigência por mecanismos mais eficientes de fiscalização, prestação de contas e rastreabilidade dos recursos deverá permanecer presente
não apenas durante a campanha, mas também após a eleição. Esse movimento demonstra uma maturidade institucional cada vez maior e reforça a importância dos órgãos de controle na preservação da confiança pública. Analistas políticos destacam que uma das principais características deste processo eleitoral será justamente a convivência simultânea de diferentes temas de grande impacto. Economia, política internacional, transparência, segurança pública, programas sociais, desenvolvimento regional e estabilidade institucional deverão dividir espaço ao longo da campanha. Diferentemente de eleições em que um único assunto dominou completamente o debate. Tudo indica que desta vez os candidatos precisarão apresentar propostas consistentes para diversas áreas da administração pública. Outro elemento que merece atenção é o comportamento do eleitor. Pesquisas qualitativas, realizadas por diferentes institutos, apontam que uma parcela significativa da população deseja menos confrontos pessoais e mais discussão sobre soluções concretas para problemas do cotidiano. E lembre-se, a política brasileira muda rapidamente. Novas decisões, novas articulações, pesquisas, votações e acontecimentos podem alterar o cenário a qualquer momento. Por isso, continue acompanhando o Bastidor Brasileiro. Nos próximos vídeos, estaremos de volta trazendo os principais bastidores da política nacional, analisando os fatos mais importantes do dia e conectando todas as peças desse grande quebra-cabeça que é o cenário político brasileiro. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.